Qual que é o tema da nossa conferência? Amém. Abra sua Bíblia comigo em Salmos 145, versículo 4. Salmos 145, versículo 4. Glória a Deus. Não para de dar glória aí não. Continue glorificando ao Senhor. Só mudou a posição. Você está sentado, mas você continua adorando ao Senhor. Quem encontrou, dá um glória a Deus aí bem forte. Quem não encontrou, diga misericórdia. Amém. Você que não encontrou, leia comigo na tela. Está escrito assim: uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos, e eles anunciarão os teus atos poderosos. Amém? Quem crê que Deus tem muito para derramar sobre essa geração? Quem crê que Deus trouxe você aqui nessa conferência para trazer um novo legado sobre a sua vida? Amém? O tema dessa conferência é legado. E quando nós falamos de legado, gente, muitas vezes achamos que legado é aquilo que nós deixamos para outras pessoas, é aquilo que nós entregamos para outras pessoas. E não, legado é aquilo que nós deixamos nas pessoas. Ou seja, algo que nós precisamos entender, que aquilo que nós damos para as pessoas é simplesmente uma herança, mas aquilo que nós deixamos dentro do coração das pessoas, aquilo sim é um legado. E eu fui pesquisar no dicionário o significado da palavra legado. E existe muitas traduções para a palavra legado. Mas uma que me chamou a atenção, e eu acho que descreve muito o que nós queremos trazer aqui, que é o que é transmitido às gerações que seguem. Repita comigo: o que é transmitido para as gerações que seguem. Algo que nós precisamos entender é que quando nós falamos de legado, gente, é impossível recebermos um legado de quem nós não conhecemos. É impossível a gente receber um legado de quem nós não admiramos. Só que uma coisa que nós precisamos parar e pensar, que quando nós falamos de juventude, os jovens de hoje nasceram com uma coisa que nenhuma outra geração teve, que foi o quê? Acesso à tecnologia. Não teve nenhuma outra geração que nasceu já com total acesso à tecnologia. Ou seja, uma criança de 4 anos de idade com celular, um exemplo, a minha filha, ela tem mais acesso à informação que um imperador da Roma, no auge do Império Romano. Mas o que isso traz de diferente, Samuel, e o que isso tem a ver com legado? Porque o excesso à informação traz a essa juventude um pensamento que não precisa mais receber nada das gerações que passaram. Faz eles acreditarem que a geração que passou, a geração que vieram antes deles, não tem nada a oferecer para eles, porque eles têm toda a fonte do conhecimento. Só que algo que nós precisamos compreender, que qualquer jovem com um celular na mão, ele tem todo tipo de informação. Um exemplo disso com o ChatGPT. Só que uma coisa que nós precisamos compreender, que o ChatGPT, ele pode te trazer informações, ele pode te trazer conhecimento, mas nunca ele vai conseguir te trazer um legado. Ele nunca vai conseguir te trazer aquilo que Deus reservou para você. Quando nós falamos de legado, gente, nós precisamos entender que legado é edificar o caminho e preparar o caminho para aqueles que vêm à frente. Quando nós olhamos para os árabes, e os árabes têm um costume que me chamou muito a atenção, que quando eles constroem uma casa, eles já deixam na parte de cima o preparo para a próxima geração construir a casa deles. Ou seja, eles já deixam preparado uma edificação para os filhos deles caminharem sobre aquilo que eles prepararam. O que você está querendo dizer com isso? Eles entenderam que eles precisavam preparar o caminho para aqueles que viriam depois dele.
O grande problema da nossa geração, que nós só estamos preocupados com agora, só estamos preocupados com hoje, mas Deus preparou para esta geração, não simplesmente o hoje, mas a eternidade. Nós não devemos olhar simplesmente para o hoje, porque Cristo tem muito mais para nós dentro de uma eternidade. E quando nós falamos de construir um legado, gente, você já parou para pensar qual é o legado que você quer deixar? Você já parou para pensar qual é o chamado que Deus entregou sobre a sua vida? Aquilo que Deus te chamou para fazer sobre esta geração? Você já parou para pensar aonde Deus vai te levar nesse tempo? O pastor Jorge Linhares, quando ele veio aqui, ele contou uma história que me chamou muito a atenção. Ele contou a história que ele foi pregar numa igreja no interior. E quando ele estava no caminho, dentro do carro com o pastor presidente daquela igreja, ele chegou de frente com aquela igreja e era uma igreja muito linda, uma igreja muito próspera, uma igreja muito grande. E ele falou: nossa, pastor, que igreja linda. E aquele pastor virou para ele: você acredita que essa igreja foi construída com dinheiro do empresário mais rico dessa cidade? E aquilo chamou a atenção do pastor Jorge Linhares. E eles encostaram o carro na igreja e de repente, um senhorzinho encosta uma Kombi e começa a carregar algumas coisas para levar para a comunidade. E aquele pastor presidente vira para o pastor Jorge Linhares e fala: você está vendo esse senhor? Ele é o empresário mais rico da cidade, que entregou e construiu essa igreja. Na cabeça do pastor Jorge Linhares aquilo não fazia sentido. Como que o empresário mais rico da cidade estava ali naquela Kombi? E ali o pastor local começou a explicar para ele que na juventude dele, aquele senhor tinha um chamado de Deus sobre pregações. E ele ia de igreja em igreja pregando, levando o evangelho sobre aquela geração. Mas naquele mesmo tempo ele começou a se despontar financeiramente, aonde a empresa dele começou a crescer cada vez mais. Até o ponto que ele teve que fazer uma escolha. Se ele continuava pregando o evangelho, ou ele dava seguimento à empresa dele. E ele tomou a decisão de seguir a empresa dele. E ele se torna um empresário mais rico daquela cidade. Só que quando ele chegou numa certa idade, ele olhou para trás. E ele viu que o legado que ele tinha deixado era simplesmente muito dinheiro e prédio bonito. Sendo que Deus tinha chamado ele para ganhar uma geração. E sabe o que ele fez? Ele parou as empresas dele e foi para a igreja para tentar recuperar o tempo perdido do chamado dele. Samuel, você está dizendo que todos aqui têm que largar o seu emprego e vir para a igreja? Não, não é isso. Tem pessoas que foram chamados nesse tempo para ser empresários. Teve pessoas que foram chamados nesse tempo para ser missionários. Teve pessoas que foram chamados nesse tempo para ser pregadores do evangelho. O grande e importante dessa história é que eu preciso entender qual é o chamado e aquilo que eu quero deixar para esta geração. Não perca o tempo da sua juventude empregando forças naquilo que Deus não te chamou. Aquilo aonde Deus não quer te usar. Deus derramou sobre você uma unção para você sair às portas e pregar o evangelho, para levar o legado sobre esta geração. Não permita que bens materiais, não permita que prédios bonitos, não permita que relacionamentos impeça você a acessar o legado que Deus tem sobre a sua vida, o legado que Deus tem sobre você. Quando nós olhamos para a Bíblia, gente, assim como no momento legado, nós vimos aqui o legado de Adão. Gente, a história de Adão é uma história que me chama muita atenção, porque Adão e Eva foi o único casal na Bíblia que teve um relacionamento extremamente íntimo com Deus. Você tem noção que aqueles dois conversarem com Deus no jardim do Éden todos os dias à tarde? Imagine como que era louco isso, gente. Imagine Deus descer no jardim para ter intimidade com eles.
Mas sabe uma coisa que me chama a atenção? Que o legado de Adão e Eva deveria ser um legado de quê? Aqueles que tinham intimidade com Deus. Mas a partir do momento que eles escolheram o pecado, o legado deles foi marcado como o quê? Aqueles que permitiram o pecado entrar no mundo. Quando nós falamos de legado, gente, nós olhamos para o legado de Adão. A partir de Adão, algo que nós precisamos entender que nós, por conta própria, se nós buscarmos um legado por conta própria, a única coisa que nós podemos oferecer para essa geração é um legado de pecado e destruição. Sozinhos, por mais que eu tente ser caridoso, por mais que eu entregue o meu corpo para ser queimado, por mais que eu entregue o melhor por conta própria, a única coisa que eu tenho para oferecer para esta geração é um legado de destruição e pecado. Mas quando Jesus entra nessa equação, quando Jesus entra nessa história, Jesus, ele não veio para trazer um legado de destruição, mas um legado de redenção. Porque muitas vezes achamos que somos merecedores, mas nós não somos. Somos pobres pecadores, mas mesmo assim Ele nos amou, mesmo assim Ele se entregou, mesmo assim Ele derramou um legado de graça sobre a nossa vida. Mas sabe uma coisa, e um versículo que ardeu no meu coração, quando eu estava montando essa palavra, Colossenses capítulo 1, versículo 27. Colossenses capítulo 1, versículo 27. Que diz o seguinte: a eles quis Deus dar a conhecer entre os gentios a glória e a riqueza deste ministério, que Cristo em vocês é a esperança da glória. Eu vou repetir a parte final, que Cristo em vocês é a esperança da glória. Você sabe o que essa palavra está dizendo? Que nós, por conta própria, nós não conseguimos deixar nada que pecado e destruição. Mas quando nós recebemos Cristo sobre a nossa vida, quando nós recebemos Cristo sobre a nossa vida, sobre a nossa geração, o legado que era marcado por pecado e destruição se transforma num legado da esperança da glória. Você sabe o que Deus está falando aqui? Que a esperança da nossa geração não está em políticos. A esperança da nossa geração não está o quanto eu invisto na bolsa de valores. A esperança dessa geração não está em quanto eu me dedico, mas a esperança dessa geração é nós em Cristo. A esperança da glória é quando entendemos que nós com Cristo saímos para fora dessas quatro paredes e vamos ganhar essa geração. Não espere em pessoas aquilo que Deus já entregou. Não espere que pastores se levantem para ganhar a sua família. Não espere que líderes se levantem para pegar o evangelho dentro do seu trabalho. Você é a esperança da glória dentro da sua casa. Você é a esperança da glória dentro do seu trabalho. Você é a esperança da glória sobre esta geração. E quando nós olhamos para a Bíblia de tempos em tempos, nós vemos Deus levantando homens e mulheres de Deus que deixaram legados. Mas sabe uma coisa, gente? Muitas vezes nós queremos caminhar sozinho. E é o pior erro da humanidade. Nós queremos caminhar sozinhos. Como assim, Samuel? Ninguém constrói nada grande sozinho. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vimos grandes homens de Deus que marcaram o seu tempo, mas foi debaixo de uma palavra de legado. Noé, ele fez uma arca que salvou a humanidade, mas ele estava debaixo do legado de Enoque. Abraão, ele estava debaixo do legado de Noé. Quando nós olhamos para Isaac, ele estava debaixo do legado de Abraão. Quando nós olhamos para Jacó,
As orações de Jacó: eu sirvo o Deus de Isaac e de Abraão. Quando nós olhamos para José, as orações ele diz: eu sirvo o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Quando nós olhamos mais para frente na Bíblia, nós vemos Josué entrando com o povo de Deus na terra prometida. Mas algo que nós precisamos entender: que Josué não conseguiria pisar naquelas terras se ele não tivesse caminhado debaixo do legado de Moisés. Apesar de Saul ter errado muito na sua vida, mas ele deixou um legado sobre a vida de Davi, que é reconhecido como o maior rei que teve em Israel, porque os erros que Saul cometeu, Davi aprendeu para não cometer. Você sabe o que eu estou querendo dizer com isso? Muitas vezes queremos construir grandes coisas e viver coisas extraordinárias em Deus, caminhando sozinho. Muitas vezes temos uma posição de liderança, temos uma posição de destaque e achamos que caminhando junto, caminhando sozinho, nós vamos alcançar grandes coisas. Mas algo que a gente precisa entender: que nós só vamos construir coisas grandes debaixo de legado de outras pessoas que já caminharam. Algo que nós precisamos entender, se nós estamos hoje numa conferência de jovens aqui dentro da igreja, porque teve um casal que começou isso há muito tempo. Nós não estamos caminhando debaixo das nossas próprias palavras e debaixo das nossas próprias orações. Nós estamos caminhando debaixo de orações, de legado. Isso me reflete uma coisa: muitas vezes pensamos só no agora. Mas eu te pergunto, você que está aqui nessa noite, quando você morrer, você quer ser lembrado pelo quê? Quando Deus subir para a glória, nos levar para a glória, as pessoas que ficarem aqui, elas vão te lembrar de você, debaixo de qual legado? Eu quero te fazer uma pergunta, você que está aqui nessa noite. Quantos sabem o nome aqui do criador da dinamite? Por mais que não faça sentido agora para vocês. Quantos aqui sabem o nome dele? Só a Jennifer aqui. Tem mais alguém? Tem uma... Lá no fundo também, 2 pessoas, 3 pessoas. O nome dele é Alfred Nobel. Quando Alfred e o seu irmão desenvolveram a dinamite, qual era o propósito que eles tinham com isso? Eles queriam criar uma forma mais fácil de construir estradas e ligar uma cidade a outra. E eles desenvolveram algo que para aquele tempo desenvolveu muito o seu tempo e a sua geração. Mas o que me chama a atenção é que depois dele desenvolver essa invenção, você sabe o que fizeram com a invenção dele? Começaram a usar com fins militares. E uma invenção que era para melhorar a vida de pessoas foi usado para destruição e matar muitas pessoas. Foi usado para destruir vidas de muitas pessoas. Quando o irmão de Alfred morre, as capas dos jornais estampam: hoje morreu o assassino que criou a dinamite. E aquilo mexeu profundamente com Nobel. Aquilo mexeu profundamente com a história dele, porque ele falou: eu não quero acabar minha vida com um legado de destruição. Eu não quero acabar a minha vida com um legado que aponta simplesmente para a morte. E ele usa o dinheiro que ele ganhou para criar um prêmio chamado Prêmio Nobel da Paz, aonde ele ia reconhecer homens e mulheres que criaram movimentos no mundo para trazer paz sobre a sua geração. Você sabe uma coisa que me chama a atenção? Que eu perguntei aqui, 3 pessoas sabiam o nome do criador da dinamite. Mas quantos já ouviram falar do Prêmio Nobel da Paz? Não importa como você começou,
Não importa a marca que colocaram sobre você, mas importa como você decide criar o seu legado. Importa como você decide, como você vai conduzir aquilo que Deus entregou nas suas mãos. Importa como você vai terminar aquilo que Deus entregou sobre a sua vida. Vai dando glória aí. Quando nós falamos de viver coisas do alto, queremos deixar, e se eu perguntar aqui, todos nós queremos deixar um legado na presença de Deus. Todos queremos viver coisas extraordinárias na presença de Deus. Quem não quer? Quem não quer, gente? Mas sabe uma coisa que me chama a atenção? Que queremos viver coisas do alto, mas estamos mais conectados com coisas da terra. Há 2 semanas atrás eu tive a oportunidade de ir numa conferência em Minas Gerais. E o Espírito Santo falou tão forte no meu coração quando eu estava dentro daquele avião. Eu já tinha viajado algumas vezes de avião, mas nunca tinha me atentado a isso. Quando começou o procedimento de bordo normal, o comandante começou a falar, dizendo para onde a gente ia, quanto tempo ia durar o voo. E quando ele estava terminando, ele disse uma frase que todo mundo conhece: coloque o seu celular em modo avião, para não ter interferência no voo. E naquele momento o Espírito Santo falou comigo, muito forte: muitas pessoas não estão voando voos mais altos, porque não se desconectam com as coisas da terra. Queremos viver coisas sobrenaturais de Deus. Queremos viver coisas que só Deus pode nos proporcionar. Queremos viver experiências extraordinárias com Deus. Mas sabe uma coisa? Nós não conseguimos nos desconectar da terra. Se eu perguntar aqui, quantos aqui sabem o que aconteceu na política essa semana? Eu acredito que a maioria vai levantar a mão. Se eu perguntar aqui, o que foi falado no Instagram, qual que é a trend da semana? A maioria aqui vai saber. Se eu perguntar aqui, quantos sabem o que está acontecendo no mundo das fofocas? Muitos vão saber aqui. Mas se eu perguntar para você nessa noite, o que Deus falou com você nessa semana, qual vai ser a sua resposta? Qual foi a experiência que você teve com Deus nessa semana? Qual será a sua resposta? Uma coisa que eu quero falar para você que está nessa noite aqui: chegou o tempo da gente se desconectar com as coisas da terra, para se conectar com as coisas do céu. Chegou o tempo da gente querer viver coisas do alto, viver coisas que só Deus pode nos proporcionar, viver coisas que só Deus tem reservado para nós. Tem um livro do pastor Luciano Subirá, que se chama Voz de Muitas Águas. E esse livro me chamou muita atenção, porque tem um versículo na Bíblia que fala que a voz de Deus é como a voz de muitas águas. Você já parou para pensar o que quer dizer isso? A voz de Deus é como a voz de muitas águas. Quem já teve a oportunidade de ir numa cachoeira aqui muito grande? Levanta a mão aí. Uma cachoeira grande. Eu tive a oportunidade de ir numa cachoeira em Foz do Iguaçu, maior catarata do Brasil. Sabe uma coisa que me chamou muita atenção ali, gente? Que são muitas quedas de água. Então, a van nos deixa ali com o guia turístico, e é 1 hora de caminhada. E quando a gente começa a caminhar, estava eu e minha esposa, a gente via a cachoeira lá longe. E a gente escutava o som das águas distante. E eu e minha esposa conseguíamos conversar normalmente. Conseguíamos ter um diálogo ali normalmente. Mas a gente começou a caminhar, conversando. E quanto mais próximo a gente chegava das águas, menos a gente escutava a voz um do outro. E mais alto era a voz daquelas águas. Era o barulho daquelas águas. Até o momento que a gente chegou debaixo da maior catarata que tinha lá. E foi algo que me chamou muita atenção, porque por mais que a gente gritasse, era impossível ouvir a voz um do outro.
porque o barulho era tão ensurdecedor que era impossível ouvir a voz dos outros. Você sabe por que Deus tem a voz de muitas águas? Porque quanto mais próximo nós estamos dele, menos nós escutamos as vozes do mundo. Quanto mais íntimos estamos dele, mais a voz dele faz sentido para nós. Quanto mais próximo estamos dele, mais conseguimos ouvir a voz dele e ter intimidade com ele. O que está faltando para nós não é vivermos novas experiências, buscarmos novas receitas de pão. É simplesmente nos chegarmos mais próximos dele, para ouvirmos a voz dele. Só deixaremos um legado de Deus sobre esta geração, se escutarmos e estivermos conectados com ele. E quando nós falamos de legado, gente, e principalmente quando nós falamos de igreja, achamos que ter uma igreja dentro da cidade é deixar um legado. Ter uma igreja grande como a nossa, ter um infantil grande como nós, um estacionamento grande como o nosso, ter igrejas filiais é deixar um legado. Nesses tempos atrás, eu não lembro o motivo, eu peguei um Uber. Quando eu peguei esse Uber, e a gente começou a falar e tal, eu não sei, eu peguei e falei que eu era da igreja, estava indo para a igreja. E ele pegou e falou, cara, a tua igreja é aquela igreja que parece um estádio? Ali na Monteiro Lobato? Aí eu falei, é essa mesmo. Nossa, acho que a sua igreja é a maior de Guarulhos. E algo que me chamou a atenção, que na hora, na minha mente, veio algo que eu escutei do pastor Ney aqui. Eu lembro um dia que a gente estava numa reunião com o pastor Ney, tinha uma pessoa de fora. E essa pessoa falou, nossa, pastor Ney, a sua igreja é uma igreja muito grande. Nosso pastor muito sábio, ele falou, não, grande é a cidade. Nossa igreja é muito pequena para aquilo que Deus quer fazer sobre essa cidade. O maior legado que a gente vai deixar nessa geração não é um prédio, não é simplesmente um prédio do infantil, mas será vidas no altar do Senhor. O maior legado que nós vamos deixar são crianças entrando ali dentro e saindo homens e mulheres de Deus. O maior legado que nós deixaremos nesse tempo são pessoas se rendendo no altar do Senhor. Não são prédios bonitos, não são cadeiras bonitas, mas são pessoas se rendendo no altar do Senhor. Eu vou te falar uma coisa, nós não fazemos conferência simplesmente por uma data comemorativa. Nós não fazemos conferência simplesmente para trazer gente famosa aqui. Nós fazemos conferência para pessoas se renderem no altar do Senhor, para pessoas renunciarem os seus pecados e vierem para se render no altar do Senhor. Eu lembro que nesse dia eu sentei, a gente teve reunião da liderança naquele dia, planejando essa conferência. E a pergunta para eles que eu fiz, eles sabem disso. Nós estamos preparando uma conferência de legado. Quando acabar essa conferência, o que vocês querem deixar para essa geração? E essa pergunta eu faço para nós, igreja. Acabando essa conferência, qual é o legado que você vai deixar na sua casa? Qual é o legado que você vai deixar no seu trabalho? Qual é o legado que você vai deixar nessa geração? Qual é o legado que você vai deixar neste tempo? O que Deus te chamou para você fazer e você tem procrastinado, não tem dado o primeiro passo para cumprir o chamado de Deus na sua vida. Algo que a gente precisa ter na mente. Muitas vezes pensamos só no agora, mas nós precisamos entender que grandes movimentos de avivamento e de salvação não começaram imediatamente, foram plantados em tempos de oração. Como assim, Samuel? Para o avivamento na Inglaterra acontecer, durante anos e anos,
John Wesley e os pastores que estavam junto com ele oravam em média 10 horas por dia. Quando nós falamos do avivamento da Rua Azusa, William Seymour orava muitas horas por dia. E algo que a gente precisa entender: durante anos estamos clamando aqui, pedindo o avivamento que vem do céu sobre a cidade de Guarulhos. E achamos que nós não precisamos do movimento de pessoas que vieram antes de nós. Quando nós falamos dos nossos pastores aqui, nós somos resultado do legado deles. Você é resultado do legado deles. Mas não começaram com eles. Porque pessoas que nós nem mesmo conhecemos, eu fiz questão de perguntar o nome, porque o pastor Ney e a pastora André é resultado da irmã Maria Toso, do pastor Claudemiro e da irmã Zumira. Para você que não sabe, são os pais deles, que plantaram essa igreja mesmo antes de existir em oração. Quando nós caminhamos, nós não caminhamos debaixo de nada, mas caminhamos debaixo de oração e palavra de pessoas que vieram antes de nós. Nós caminhamos debaixo de oração de pessoas que nós nunca imaginamos. Nós caminhamos embaixo de oração de pessoas que nós não convivemos, não conversamos. E talvez a sua semente de orações plantada hoje, talvez você não vai colher, mas o seu filho, o seu neto, a próxima geração vai colher. E quando nós falamos de legado, gente, eu sou fruto de um legado, além do pastor Ney e da pastora André, do legado dos meus pais. Pastor José Tavares Figueiredo, irmã Vera Lúcia Dias Figueiredo. Quando eu estava preparando essa palavra, Deus me trouxe muitas coisas à memória. Porque muitas pessoas acham que quando a gente chega em cima do altar, aconteceu tudo do nada. Eu, graças a Deus, eu tive uma base muito boa. Meu pai, ele não deixou para mim bens materiais. Então meu legado não foi marcado pelas riquezas que meu pai deixou para mim, mas foi marcado pelo legado que ele deixou sobre a minha vida. Porque eu lembro na minha infância, gente, quantas e quantas vezes de madrugada, eu com sono, e eu acordava com meus pais me chamando para orar de madrugada. Quantas e quantas vezes eu entrava no quarto dos meus pais e eu via eles de joelho, com a Bíblia aberta, lendo a Bíblia de joelho. Eu lembro do tempo que eu saí da igreja, eu me desviei. Quantas e quantas vezes naquele tempo que eu fiquei distante de Deus, eu cheguei de madrugada, e quando eu abri a porta da minha casa, eu ouvi os meus pais orando pela minha vida, falando: Deus, traz o Samuel de volta. Traz o Samuel de volta, que ele tem um chamado no teu altar. Eu lembro, meu pai pastoreou a igreja por muitos anos e não tinha condições financeiras. A igreja era 9 quilômetros de distância da minha casa. Quantas e quantas vezes a gente acordava domingo de manhã para ir para a igreja e não tinha dinheiro para passagem. Meu pai me colocava nas costas junto com meus outros irmãos e falava pra gente: ó, a gente vai pegar o ônibus ali na frente. E ia caminhando, mais pra frente e mais pra frente até a gente chegar na igreja. Mas nunca teve um domingo que ele não deixou a gente, deixou de ir para a igreja pelas faltas de condições. Foi um homem que, se necessário, passar fome para não dever nada para ninguém. Mas eu lembro de uma das maiores lições que o meu pai deixou para mim. Meu pai já faz 15 anos que ele faleceu. Eu lembro que um pouco antes, perto da sua morte,
Ele me chamou no quarto dele e ele falou coisas que nenhum filho queria ouvir. Ele foi muito duro comigo. E meu pai, ele sempre foi duro, mas ele sempre foi amoroso. E aquele dia, ele falou coisas que me machucaram muito. Eu lembro que eu saí daquele quarto, aquele dia, chorando. Passou algumas horas, ele me chamou de novo no quarto e falou para mim fechar a porta. E ele falou para mim: Samuel, você sabe por que eu fiz isso com você? Porque eu sei que você tem um chamado. Quem mandou fazer isso com você foi o Espírito Santo. Porque Deus vai te levar em lugares que você vai ter que escutar muitas coisas e não vai poder responder. Que você vai passar por pressões que você nunca imaginou. E o Espírito Santo mandou eu te preparar para este tempo. Eu lembro aquele dia, ele já doente de cama. E ele segurou a minha mão e ele falou assim: Samuel, seja o homem que eu fui. Seja o marido que eu fui. Seja o pai que eu fui. E seja o pastor que eu fui. Quantas e quantas vezes eu pensei em desistir e retroceder. Eu lembrava dessa oração do meu pai por mim. Aí você pode me falar aqui: Samuel, eu queria ter tido uma base como você teve, mas eu não tive. Eu queria ter tido pais que me conduziram e me deixaram um legado, mas eu não tive. Mas eu quero declarar hoje na sua vida que hoje Deus vai te levantar dentro da sua casa, dentro do seu lar, como um sentinela ali. Se até hoje a tua família foi marcada pelo divórcio, foi marcada pela traição, se até hoje a sua família foi marcada por coisas erradas, hoje Deus te levanta como uma sentinela dentro da sua casa. Começará por você. Você deixará um legado de salvação sobre o seu lar. Você deixará um legado de salvação sobre o seu lar. Você se levantará como uma voz de Deus dentro do seu lar. Deus não vai levantar outras pessoas. Deus não vai levantar outro tipo de pessoa. Deus não vai levantar simplesmente um pastor, um líder para pregar o evangelho dentro da sua casa. Deus vai te levantar neste tempo. Pai e mãe, você que está aqui nessa noite, Deus te levantará como voz de Deus dentro do seu lar, como voz de Deus para os seus filhos, como uma voz de legado. Juventude, você que está aqui nessa noite, talvez o referencial que você tem como os pais não seja aquilo que você esperava, mas Deus te levantará dentro da sua casa. Deus te levantará dentro do seu lar. Deus te levantará. Deus te levantará. Você será voz de Deus. Cristo, a esperança da glória em nós. Você se levantará, jovem, como uma voz de Deus neste tempo. Já quero chamar o louvor aqui. Eu quero encerrar contando uma história para vocês. Billy Graham, John Wesley, foi um dos maiores. Foi feito uma excursão há muito tempo atrás de uma escola para conhecer pontos turísticos na Inglaterra. E um dos pontos turísticos escolhido foi a casa de John Wesley. E eram crianças que estavam ali fazendo aquele passeio. E ali entrou um guia turístico e começou a apresentar cômodo por cômodo da casa de John Wesley. Entrou, apresentou a cozinha, apresentou a sala. Deve ter apresentado até o banheiro. Mas de repente entraram no quarto de John Wesley. Quando chegou no quarto de John Wesley, ali tinha uma cama, uma cadeira do lado, uma mesa com a Bíblia aberta. Na frente daquela mesa tinha uma cadeira. E a história conta que ainda naquele tempo tinha as marcas dos joelhos de John Wesley.
onde ele se ajoelhava todos os dias para orar. E o historiador, o guia turístico falou aqui, ó, essa é a cadeira que John Wesley orava todos os dias da sua vida. Era aqui que ele fazia as suas orações. E ali a excursão acabou. As crianças foram levadas para o ônibus. E de repente, a professora vai fazer a contagem das crianças. E ela descobre que tem uma criança que estava faltando. E ela entra desesperada dentro daquela casa e começa a procurar de cômodo em cômodo aonde estava aquela criança. E quando ela chega no quarto, ela se depara com uma criança ajoelhada na cadeira de John Wesley, fazendo uma oração muito simples, mas cheia da presença de Deus. A oração daquela criança era: Deus, faz mais uma vez. Deus, assim como o Senhor fez com John Wesley, faz mais uma vez. Faz mais uma vez comigo. Faz mais uma vez, Deus. Você sabe quem era essa criança? Nada mais, nada menos que Billy Graham. Para você que não conhece Billy Graham, foi um dos maiores avivalistas do século XX. Um homem que pregou em mais de 200 países. Um homem que ganhou mais de 2 milhões de pessoas para Jesus. Um homem que pregou para mais de 200. Espírito Santo, eu não estou falando aqui do nada, eu estou debaixo de uma palavra, Deus. Faz mais uma vez no meu tempo. Neste tempo, jovem, Deus não vai levantar John Wesley de novo. Deus não vai levantar Billy Graham. Deus não vai levantar o apóstolo Paulo. Neste tempo, Deus vai levantar a Maria. Deus vai levantar o Cauê. Deus vai levantar a Camille. Deus vai levantar o Adriel. Neste tempo, Deus vai levantar esta juventude com uma palavra de legado sobre este tempo. Fique de pé.